Minutos, gente, mais uma oportunidade de uma ação de cidadania, né? Uma ação de resgate da autoestima, uma ação que significa garantia de direitos. Mais uma edição do mutirão Direito a Ter Pai, da Defensoria Pública de Minas Gerais. A edição do ano de 2022. Inscrições já começam depois de amanhã, dia 1º. E a gente está recebendo com prazer aqui no Plantão na Cidade a defensora pública Daiane Mendes, que é coordenadora da Defensoria de Famílias e Sucessões de Belo Horizonte. Doutora Daiane, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Eustáquio. Já é uma iniciativa da Defensoria Pública consagrada, né, doutora? Já são o quê? Mais de 10 edições? A âmbito estadual, nós estamos na 10ª edição do Mutirão do Direito a Ter Pai. E principalmente, o objetivo principal é colocar na certidão de nascimento o nome do pai da pessoa. Pode ser uma criança, pode ser um adolescente, pode ser um adulto também. Isso. O objetivo é esse, mas nós sabemos que os efeitos, eles são muito mais amplos, né? Do que só o direito da criança ou do adulto ter esse reconhecimento do pai em sua certidão de nascimento. Isso é importante para o estreitamento dos laços familiares, para a questão de pertencimento, uma estruturação da família, o que muitas vezes evita a pessoa inserir em meios de violência, né? Então, é muito mais do que só direito à pensão alimentícia, direitos previdenciários, mas também essa questão do desenvolvimento emocional, psicológico e social dessa pessoa ao se desenvolver mesmo. Essa possibilidade do pai participar da vida desse filho, desse crescimento. Pois é, a gente vai até falar no final da entrevista, então, sobre a questão da questão dos direitos, as questões legais. Mas eu queria, diante do que a senhora falou, desse gancho, sobre a questão afetiva, dos laços, pela experiência nos outros mutirões, a criança, o adolescente, a pessoa não tem o nome do pai na certidão e, na maioria das vezes, esse pai não tem contato com o filho ou com a filha, ou simplesmente não tem o nome na certidão, e colocando o nome na certidão, muitas vezes acontece uma reaproximação? Há situações em que há essa proximidade, mas de uma forma geral, eles passam a ter mais contato e estreitar esses laços a partir desse reconhecimento mesmo. Mas normalmente, então, quando não há o nome do pai na certidão, há teoricamente um distanciamento, né, do pai com o filho ou com a filha. Geralmente há um distanciamento. Existe até outra questão da filiação socioafetiva, quando já há esse estreitamento de laço, às vezes não existe nem a paternidade biológica, né? Mas no caso da paternidade biológica, a maioria das pessoas que nos procuram, às vezes é porque não existe nenhum laço afetivo ainda e nem o biológico. Então, a partir do reconhecimento biológico, dessa paternidade biológica, eles têm essa oportunidade de se aproximar e de participar um da vida do outro, né? Do grupo familiar, no caso do filho, do grupo familiar paterno. Sim. Agora, na questão legal, então, daqui a pouco a gente fala, inclusive, das inscrições, como é feito o processo de inclusão do nome na certidão. Em termos de direitos, o que significa ter o nome do pai na certidão de nascimento? É um direito à cidadania desse filho. E isso impacta nos direitos a uma pensão alimentícia, aos direitos previdenciários, direitos sucessórios. Então, direito de um plano de saúde, né? Às vezes tem esse vínculo que pode ser inserido, o filho como dependente. Há essa gama de direitos que estão relacionados a esse reconhecimento paterno-filial. Sim. E também tem a questão da autoestima, né, doutora? Sim. Porque às vezes a pessoa carrega aquilo ali na sua certidão de nascimento e na sua carteira de identidade, a ausência do nome do pai, às vezes ela fica até com receio de mostrar no documento, né? Sim. Essa questão de identificação, né, no meio social mesmo. Eu falo que é muito importante na questão da escola, quando você pensa numa criança, chega o Dia dos Pais, no dia a dia a gente já sente, mas quando você se aproxima de datas comemorativas e que vão celebrar realmente essa referência que é o pai, é tão importante essa criança se sentir acolhida, ter esse afeto, ter essa figura a quem ela tem como referência, né? Então eu acho muito importante nesse meio social, nesse desenvolvimento. E no adulto, muitas vezes ele já tem acredita, né, que tem esse pai. Então, a partir do momento que esse pai aproxima desse filho, às vezes questões que ele não conseguiu superar durante o seu desenvolvimento, pela ausência desse pai, elas conseguem ser superadas na vida adulta. Também é muito importante, independente da idade, ter esse direito de reconhecimento do pai na sua certidão de nascimento. O mutirão vai ser no dia 7 de outubro. As inscrições começam depois de amanhã, dia 1º de setembro. Quem deve fazer a inscrição?
Na verdade, quem pode procurar a defensoria é tanto quem quer ser reconhecido, que é o filho, seja ele menor ou maior, ou o pai. Também pode procurar a defensoria com o interesse de reconhecer um filho que ele sabe da possibilidade ou até mesmo tem certeza, né, que é seu próprio filho. Tanto é que nós temos duas formas de atendimento aí no mutirão. Nós já temos aquele reconhecimento espontâneo, quando o pai já tem certeza, né, que o filho é dele, que já tem esse vínculo biológico, ou quando a dúvida é a possibilidade de comparecer ao mutirão para a realização do exame de DNA e, sendo confirmada a paternidade, ao final também é feito esse termo de reconhecimento. Agora, quando o filho ou a mãe daquela pessoa faz a inscrição no mutirão, a pessoa identifica lá, diz que o pai é fulano. E aí a defensoria faz um contato com essa pessoa? Como é que é o procedimento? Isso. O requerente procura a defensoria, suponhamos que seja a mãe, representante de um filho menor, leva a documentação básica e a defensoria precisa identificar, né, dar o nome do suposto pai, do endereço ou de um telefone para a defensoria notificar essa parte a comparecer no dia do mutirão. E essa pessoa é obrigada a ir ao mutirão? Não, ela é convidada. Isso. Se ela não for, a parte também, ela, depois do mutirão, ela tem o direito de ajuizar uma ação para tentar resolver essa questão. Mas no mutirão, a parte contrária é convidada a participar. No caso de participar do mutirão, tem a Defensoria Pública, a senhora falou de ajuizamento de ação. A Defensoria Pública faz o ajuizamento de uma ação ou a própria Defensoria pode ir já direto ao cartório, os cartórios participam e o nome é incluído na certidão? Não, o mutirão é uma forma de solução dessa questão, desse conflito, de forma extrajudicial. A Defensoria, ela faz o termo que depois é direcionado ao cartório. Não precisa ir ao Poder Judiciário para ter eficácia. E no caso de quando o suposto pai é notificado, é convidado, ele é informado que ele pode fazer o reconhecimento espontâneo ou fazer um teste de DNA, mas também não é obrigado. Ele tem a faculdade de fazer ou não, né? A opção de fazer ou não. Na verdade, na hora que o suposto pai é convidado, se ele chega à instituição e ele tem certeza de que o filho, né, que tem esse vínculo biológico, ele pode fazer o termo de reconhecimento espontâneo. Ou, se ele tem dúvida, ele pode fazer o exame de DNA. E aí tem que ficar muito atenta, porque esse filho também tem que estar no dia do mutirão, porque a coleta do material é de ambas as partes, né? E é importante também deixar claro que esse mutirão, ele vai atender aquelas pessoas que não possuem o nome do pai na certidão de nascimento. Se houver o nome do pai, ainda que esse pai tenha alguma dúvida, queira confirmar essa paternidade, aí não vai ser atendido neste momento pelo nosso mutirão. O atendimento será no dia a dia mesmo e pode procurar qualquer unidade da defensoria. O mutirão é para aqueles que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Agora, tem aquela norma, aquela legislação federal que diz que quando o pai se recusa a fazer um teste, um exame para comprovar a paternidade, ele é declarado pai. Isso acontece no mutirão? Qual que é a norma em relação a isso? Não, no mutirão é só questão espontânea mesmo. Sim. Só quem quiser comparecer, quem quiser solucionar de uma forma ágil. O que nós sempre tentamos esclarecer? Quando você procura um mutirão, você pode resolver uma questão que às vezes vai demorar 2, 3 anos, né, judicialmente, porque tem que observar todos os trâmites legais. Você vai resolver aquilo muito rápido. Então, essa rapidez na solução do conflito, ela traz uma paz social, uma tranquilidade. Então, por isso que a gente convida as pessoas a participarem do mutirão, por ser uma forma mais rápida de solução mesmo e que possui a mesma eficácia. Mas tem que ter voluntariedade, né? Claro. As pessoas têm que querer participar. Então, mutirão dia 7 de outubro, inscrições a partir de 1º de setembro, depois de amanhã. Vão até quando as inscrições? Até o dia 30 de setembro. 30 de setembro. Um mês dá tempo, então, gente, 30 de setembro, um mês para fazer as inscrições. E as inscrições são nas unidades da Defensoria Pública, pode ser por telefone, por e-mail, procedimentos. Eu vou explicar um pouco sobre a nossa inscrição aqui em Belo Horizonte, que ela será realizada de forma presencial, do dia 1º ao dia 30 de setembro, de 9 às 16 horas, na Rua dos Guajajaras, 1707, Barro Preto. As demais unidades, cada uma vai fazer, né, da sua forma, pode ser de forma presencial ou virtual, e as instruções e orientações estão no nosso site, que é defensoria.mg.df.br. Só procurar
no nosso site, que vai ter todas essas informações pormenorizadas das demais unidades. E em Belo Horizonte e outras 61 cidades. E outras 61 unidades. Isso é o nosso recorde, é o nosso maior mutirão. Por isso que eu falei no início, né? Já é um evento consagrado da Defensoria Pública de Minas Gerais, né? Então, basicamente, informações no site da Defensoria, né? Defensoria.br. Legal. Doutora Daiane, agora um outro assunto aqui pra gente finalizar é da Defensoria da senhora, né? Defensoria de Famílias e Sucessões, a realização de casamentos igualitários? Não. Casamentos comunitários é de outra defensoria, né? Do casamento comunitário, comunitário, desculpa. Sim. Casamento comunitário e haverá inscrições até a próxima quinta-feira, 1º de setembro, para o município de Francisco Sá? Esse não é da nossa... não é da área da senhora não, né? Mas de qualquer forma tem as informações aqui, ó. Casamento igualitário LGBTQI a mais. Isso está acontecendo. Em Belo Horizonte, né? Inscrições são gratuitas, estão sendo realizadas desde o dia 1º de agosto, com encerramento no próximo dia 2, essa semana então. São 50 vagas para casais, vai ser na Sala Minas Gerais, no centro, viu? Então, local de inscrição na sede 1 da Defensoria Pública, na Guajajaras, 1707, no 6º andar. Muito legal. Tem casamento comunitário também em Pedro Leopoldo, né? Dia 16 de novembro, inscrições de 9 de agosto já até o dia 9 de setembro, são 30 vagas para casais, inscrições lá na unidade da Defensoria Pública em Pedro Leopoldo, tem casamento comunitário Vespasiano, inscrições até o dia 16 de setembro e inscrições para o casamento comunitário em Francisco Sá até a próxima quinta-feira, dia 1º de setembro. Faltam poucas vagas aí para esses casamentos. Legal. Pois não. É só para ratificar, na verdade, eles não estão vinculados à coordenação das famílias de Belo Horizonte, mas são todos projetos da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. E no caso também, eu falei das inscrições gratuitas aqui para os casamentos, para o mutirão direito a ter pai, tudo gratuito também? Tudo gratuito. Que bom. Legal. Doutora Daiane Mendes, ela é coordenadora da Defensoria de Famílias e Sucessões de Belo Horizonte. Obrigado pela presença da senhora. Parabéns para a Defensoria Pública pelo belo trabalho que faz aqui em Minas Gerais, viu? Nós que agradecemos. Um grande abraço. Obrigada.